Que Gramado é o destino de inverno mais procurado do Brasil, isso todo mundo já sabe, né? Mas e no verão, será que vale a pena? Fica aí no vídeo que eu vou te mostrar. As dicas de passeio aproveitando o melhor dessa estação, que incluem até um banho de cachoeira, um hotel com área externa perfeita para o verão, os passeios clássicos de Natal e, claro, dicas de ótimos restaurantes que combinam com esse roteiro. Gramado no inverno já é um turismo clássico brasileiro. Foi por isso que a cidade se destacou, por causa do frio e do aconchego que é ficar aqui em Gramado no inverno. Mas o que faz de Gramado realmente um case no turismo nacional é essa capacidade de atrair turistas o ano inteiro. E isso se deu a partir da criação do Natal Luz, lá por 1986. E é claro que várias dessas atrações de Gramado se misturam. Elas servem tanto para o inverno quanto para o verão. Só que tem algumas que são muito clássicas aqui, que servem mais para o inverno, e tem outras que é muito melhor de conhecer no verão. Então a partir de agora eu vou te mostrar os restaurantes e os passeios que eu gosto de fazer aqui em Gramado quando eu venho pra cá no verão. Uma das coisas que mais se destacam por aqui nessa época do ano são as flores. Não é de graça que essa aqui é chamada a região das hortênsias. E aí a cidade fica realmente muito colorida. Então bora pra um lugar onde as flores são a atração principal. Are we lost? Are we not? Are we real? Are we turning to dust? Do you feel what I feel? Have we changed so damn much? Can we heal? You're not saying a word. Oh, it feels so unreal. E a entrada aqui para adulto custa R$30. Olha, realmente isso aqui é um lugar privilegiado, porque além desse jardim super bonito, olha essa vista. Just tastes the same. Think you know the answer, but you're playing a game. Thought we stayed together, but you don't feel the same, right? I've been thinking about you. If you think about me, are we thinking this through? If we're not meant to be, and you're doubting in me, tell me what shall we do? E aqui também é um passeio perfeito para quem quer fazer um book para o Instagram. O cenário aqui é incrível, então todas as fotos ficam muito bonitas. E aqui no final do passeio tem até uma lojinha, ó, que dá pra gente provar um bombom de lavanda. É o que a gente vai fazer, né? Bombom de lavanda. É bom, não senti gosto de lavanda. Hora de almoço e agora eu vou vir aqui num lugar que eu acho que é perfeito para quando a gente está entre um passeio e outro e não quer perder muito tempo almoçando. Agora eu vou levar vocês aqui no Ita Brasil, que é um buffet que fica super bem localizado, fica aqui na São Pedro, que é a avenida de trás da Borges, aqui no centro de Gramado. E o melhor de tudo, ele tem um preço justo aqui para Gramado durante a semana, R$45 o buffet livre e no fim de semana 50. Então bora lá conhecer. Thought we would be together, but you don't feel the same, right? I've been thinking about you. Think about me. Are we thinking this through? If we're not meant to be, and you're doubting in me, tell me what shall we do? E agora vamos conhecer o nosso hotel. E eu não poderia ter escolhido um hotel melhor para o verão aqui em Gramado do que esse aqui, o Hotel Alpestre. Esse é um dos hotéis mais tradicionais aqui de Gramado. Eu inclusive lembro quando eu era criança, eu vim para cá uma vez e a gente estava muito animado antes de vir para cá e continuamos quando chegamos aqui, porque ele era um hotel super renomado já naquela época. E agora ele foi renovado e está ainda melhor. O local do saguão de entrada aqui do hotel foi modificado. Foi criada essa área nova aqui, super bonita, enorme na verdade, inspirada nos Alpes. E realmente está muito aconchegante. Tem agora aqui um restaurante que foi recém-inaugurado aqui no dia 30 de novembro, que é o Le Pan, de culinária europeia. Mas eu acho que um dos maiores diferenciais desse hotel é essa área externa aqui. Ele é sem dúvida um dos hotéis com a melhor estrutura, se não a melhor estrutura aqui de Gramado, bem pertinho do centro. Então ele tem aqui uma piscina externa bem legal, bem grande, uma piscina infantil externa, tem área kids. Incluída nessa reforma agora, eles têm quadra de areia, então dá para jogar beach tênis, futevôlei. Tem a área aqui de piscina térmica, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tem também uma área de recreação infantil. O hotel é sim um hotel muito para família. A gente vê aqui muitas famílias aqui, bastante criança. E claro, vou mostrar aqui o quarto para vocês. A gente está no quarto 345. E olha que beleza esse quarto. Aconchegante, espaçoso, bem equipado e algo muito importante, o sono principalmente, que é esse janelão aqui, ó. Escuta só
como ele veda o som. E aí, claro, acho que a estrela do quarto tá aqui, ó. A gente sai, esse sacadão com vista para a área externa do hotel. E eu fico muito honrado porque eles nos receberam aqui com uma cartinha e um presentinho que eu já vou mostrar aqui para vocês. A gente tava precisando, hein, de uma cuia dessas. Muito obrigado. E vou aproveitar aqui uma lembrancinha do Hotel Alpestre. Senti que cheguei em Gramado. Vou provar esse chocolatinho aqui, ó, da Praver. Bem cremoso. E o Hotel Alpestre deixou um cupom de desconto para quem fizer a reserva lá direto no site deles e colocar o cupom que está aqui na tela. Então aproveitem. E bora continuar aproveitando Gramado ao ar livre. E agora a gente vai assistir o entardecer num lugar, sério, fantástico, vocês têm que ver. É o restaurante 1835, ele tem vista pro vale. É maravilhoso, vamos tomar uns drinks lá e aproveitar. Bora pra lá. Olha só a vista nesse lugar, é um absurdo. E a gente acabou de descobrir que não foi só o pôr do sol que a gente veio ver. A lua hoje tá incrível, lua cheia. Pena que eu tô com um iPhone e o iPhone não consegue mostrar. Então a gente pediu aqui 2 drinks, eu pedi um penicilline, que até não tá na carta aqui, mas eles fazem. E a Cacá pediu um Pedra do Sol, que vai gin, vai aperol, bem interessante. E a gente pediu agora dadinhos de risoto parmegiana, vamos provar. Espetacular. E agora, olha isso, a gente pediu um creme brulee de doce de leite. Meu Deus. Muito delicioso. Dentro é muito cremoso, em cima é o crocante. Então de parabéns. Então assim, uma das coisas boas aqui de Gramado no verão é que mesmo que durante o dia esteja quente, de noite fica muito de boa. Eu tô até de camiseta aqui, mas tá muito agradável, fica muito agradável de caminhar. Às vezes fica frio, então traga um casaco, mas hoje tá muito agradável na rua. E agora a gente tá chegando aqui na Catedral de Canela para dar uma olhada como é que tá a decoração de Natal. A gente perdeu já pelo horário a apresentação de Natal, mas a gente tá chegando aqui, tá toda iluminada, vamos ver como é que tá. Bom, como esperado, a gente perdeu o show aqui da Catedral, porque eu acho que é 8 horas da noite, tá, que acontece. A gente chegou aqui às 9, então realmente ia perder, né? Mas olha que bonito que tá essa catedral toda iluminada. Vamos para nossa próxima atração. E agora o negócio é o seguinte, quem já tá acostumado com meus vídeos já sabe onde eu tô. Eu tô aqui, ó, no Serra Mana. Isso mesmo, é o mesmo lugar que eu vim no meu outro vídeo aqui em Gramado, só que hoje tá inaugurando a pizza aqui no Serra Mana à noite. Até então, ele só trabalhava no meio-dia, e agora o Aldo, que é o chefe italiano, que veio faz uns 10 anos aqui pro Brasil, vai fazer pizza à noite. E pizza italiana, a gente já imagina como é que deve ser. Então, bora provar e conhecer a pizza do Aldo. Olha aí! E a gente sentou agora aqui no Serra Mana. E hoje eu convidei aqui esse casal aqui de amigos, ó, que a gente se conheceu num evento que teve lá em São Paulo, do Estevão. E eles estavam lá, eles também têm um canal e um Instagram bem legal, que é o Vamos com Milhas. Eles dão dicas pra gente ficar viajando por aí, pelo mundo inteiro, aproveitando o melhor das milhas. E também dão dicas de viagem. Olha só a crocância dessa massa aqui. Senhores e senhoras, aqui temos pizza verdadeira italiana. Entre um vídeo e outro a gente já veio aqui outras vezes, porque realmente passou, eu falei no outro vídeo, passou de um lugar que eu queria conhecer para um lugar que eu quero voltar sempre, né, Aldo? Claro. Começando um novo dia aqui em Gramado, e quem viu meu outro vídeo aqui de Gramado sabe, eu já falei que uma das grandes atrações aqui é o café da manhã. O café
café da manhã nos hotéis geralmente são maravilhosos. Eu inclusive no outro vídeo dei uma dica para quem fica em Airbnb para também aproveitar o café da manhã. E hoje a gente está aqui no Alpestre, que é um hotel maravilhoso, e eu tô com a expectativa lá no alto para esse café da manhã. Vamos ver como é que é. E as expectativas com esse café da manhã foram mais do que atingidas, foram superadas. Eu fiquei impressionado que eles têm bastante opção para quem tem intolerâncias, né, ao glúten, lactose. Eu achei bem legal isso, nesses pequenos detalhes que a gente vê a qualidade do hotel. Então, agora alimentados, bora curtir mais um dia de verão aqui em Gramado. E antes de sair, eu vim aqui conhecer a área de piscinas térmicas aqui do hotel. Olha que maravilha, tem uma jacuzzi aqui. Essa parte é a piscina térmica, aí aqui tem as cadeiras, preguiçadeiras, dá pra pegar um solzinho ainda aqui dentro, que no inverno deve ser uma delícia. E olha só que genial, essa área da piscina, ela se encontra com a parte de fora. A gente aproveitou essa manhã aqui para curtir o hotel, toda essa estrutura que o Alpestre tem. E agora a gente vai almoçar num lugar que eu acho que combina demais com o verão, que é o Rui Poke House. O poke é aquela comida levezinha, refrescante, tem algo que combine melhor com o verão. Então vamos lá, a gente já foi uma vez, achou maravilhoso e eu acho que vale muito essa dica. Olha só o estilo desse lugar. E a gente estava conversando com a Bibiana, que é a proprietária, junto com o Henrique. Ficou bem claro o porquê de tudo isso aqui, dessa decoração e tudo mais. E inclusive a gente se conectou muito com ela aqui, porque todo o poke, a questão do restaurante aqui tem muito a ver com as viagens dela, o amor dela e a paixão que ela tem também dessa conexão com as pessoas, que é totalmente também os valores que eu tenho aqui para o meu canal. Os lugares são feitos de pessoas, na verdade, então cada lugar é especial por causa das pessoas daquele lugar. E ela tem muito essa vibe aqui, mas vamos comer agora um pokezinho e ela vai trazer uma entrada de salmão também. Ouviu a crocância? Olha a beleza desse poke. Então eu acabei de chegar agora aqui no Alambique Flor do Vale. Essa dica quem me deu foi a Paty, minha amiga Paty lá do Viajando com Paty. Ela já veio pra cá e disse que é bem legal. Aqui eles têm os alambiques, né? Eles produzem cachaça aqui. Então a gente faz um passeio, é R$30 por pessoa o passeio. A gente passa pelos alambiques, conhece toda a parte da cachaçaria e depois tem um parque. E essa parte que eu quero mostrar para vocês, e mais especificamente, porque tem duas cachoeiras, dá pra gente ver as cachoeiras e depois vamos ver se dá pra gente dar pelo menos um mergulhinho ali para refrescar desse calor. Na verdade, a dona Elisete me alertou aqui que são 3 cachoeiras, não 2. Primeiro agora eu vou aqui no Mirante das Cachoeiras e depois vamos ver se a gente vê elas lá de pertinho. Para descer até lá agora. Nós estou indo todo esperançoso, já com uma bermudinha de banho. Então aqui é o ponto de intersecção, ó. Pra cá vai pra Cachoeira Mato Velho e pra cá pra Cachoeira Sossego, Cachoeira do Sossego. E eu vou primeiro para do Sossego, que é mais pertinho. Então até chegar ali, nessa primeira cachoeira, são 180 metros de descida. Não é a coisa mais fácil do mundo, né? Então assim, se tem alguma restrição física, dor de joelho, talvez não seja o passeio para ti. Eu tenho meu joelho meia boca, mas tá dando certo.
Estamos quase lá. E uma dica interessante aqui que eles deram quando chegaram é que às vezes o pessoal vem pra cá pra fazer piquenique também. Cheguei e é muito lindo. Bom, a ideia inicial de vir pra cá era pra isso, né? Entrar na água. Então vamos lá, vamos ver como é que é essa água aí. Era pra isso que eu queria vir aqui e valeu cada segundo. Agora vamos pra outra cachoeira. Antes de vir aqui pra Gramado pra fazer esse vídeo, eu pesquisei bastante por cachoeiras aqui que desse pra tomar banho nela. Eu não encontrei nenhuma outra. Essa aqui foi a dica da Paty e a única que eu vi que dá pra tomar banho. Então, até se tu souber de alguma, deixa aqui nos comentários. Esse passeio inteiro que eu tô fazendo aqui, não tem uma alma viva, só tem eu aqui. Bem interessante, né? Bem legal. Ainda mais pensando aqui nessa área de Gramado e Canela, que tá sempre lotado na parte do Natal aqui, né? Então olha a paz desse lugar. Infelizmente nessa cachoeira eu não vou poder entrar, que já são 5 da tarde. Aqui o parque fecha às 5, então eu só tenho tempo de subir e ir embora, né? Mas só de ter vindo pra cá, ter dado aquele mergulho, esse barulho da cachoeira aqui, dá uma paz, uma tranquilidade e dá aquela força pra gente voltar agora lá pro centro de Gramado e curtir o Natal Luz naquela muvuca. Bora pra lá! Eu tô chegando aqui por volta das 7h30 pra ver o acendimento das luzes, que é às 8, ali em frente à igreja, ao Palácio dos Festivais. Vamos ver se eu consigo um lugarzinho ali pra assistir. E aqui, ó, bem do lado da igreja, então, é onde fica o Palácio dos Festivais. E é aqui que é o evento do acendimento das luzes. Então, olha só, a galera tá toda, filma aqui, ó. Pessoal, todo mundo esperando no escuro, porque daqui a pouco eles vão ligar todas as luzes aqui do centro de Gramado. Viemos para uma festa de Natal e não tem luz. Sejam bem-vindos ao Natal Luz de Gramado. E se acendam as luzes de Gramado. E este seja o Natal de luz e esperança. E agora a gente está dando uma caminhadinha aqui pelo centro de Gramado e está indo em direção ao restaurante Sálvia. Esse foi uma indicação do chefe Aldo, do restaurante Serra Mana, e a gente está bem empolgado também porque a gente deu uma olhadinha no Google Maps e ele está super bem ranqueado. Então a gente está indo para lá. E uma coisa legal é que ele fica bem no centro de Gramado, ali pertinho do Hard Rock Café. É uma localização bem boa para chegar a pé. E enquanto a gente caminha até ali, se tu já tá gostando dessas dicas, já clica aqui, ó, no gostei e apoia esse vídeo para ele subir e bastante gente ficar sabendo dessas dicas também. Se liga na localização do restaurante. A Borges está aqui, ó, e ele tá lá na sequência ali, ó, bem aqui. Hey, baby, come and be with me tonight. I don't wanna come across impolite, but I'm ready. E quem tá nos recebendo aqui é o Henrique, que é o proprietário aqui, né? A gente vai agora sentar aqui, comer, ele trouxe já os petiscos. E olha só, ele trouxe uma cachaçinha, eu chamo de cachaçinha porque é com carinho, mas é uma super cachaça, que é da Weber House, 6 anos, vou provar agora. Naughty, oh, I'm just getting started. Thinking about how you feel so right. Been dreaming all night. Could you be mine? E aqui agora a gente acabou de receber os pratos, aqui ó, esse aqui é o cara. E aí galera, como vai ser?
O cara é o Henrique, que é o chefe. Maravilhoso, agora vamos provar, mas já começamos, já sei que a focaccia aqui era vocês que fazem. Curtiu? Top, né? É do braço. Então aqui é o seguinte, o cardápio tem vários tipos de pratos que eu fiquei bem na dúvida de que pedir. Tem entrecô, o risoto ao fungo, que eles disseram que também tá muito bom. Mas aí eu fui pra velha e boa perguntar qual que é a indicação. Olha aí, nossa, chegou a focar. Essa aqui ela é fatiada. Curadoria. Mas só finalizando a história, então, aí eu perguntei aqui pro pessoal e o pessoal me indicou. Então aqui é um penne ao fungo e o molho demi-glace. Eles falaram que tá um espetáculo, 3 dias pra esse molho aqui. Olha o trabalho que dá isso. Eu não fico nem 5 minutos no banho, eles ficam 3 dias fazendo isso. E agora eu vou provar o risoto ao fungo da Cacá. Geralmente eu não como pratos ao fungo, eu não sou muito, mas espetacular esse aqui. E agora eu vou pro tiramisu. Biscoito champanhe embebido no café com queijo mascarpone. Vamos lá. Nossa, maravilhoso. Então a gente acabou de sair do Sálvia e foi uma noite fantástica. A gente adorou a companhia e a comida principalmente, porque chamou muita atenção o cuidado que eles têm com os detalhes. Eles que produzem quase tudo ali, por exemplo, a focaccia, o limoncello, o demi-glace de 3 dias, imagina só. A gente notou o quanto que eles se esforçam para que no final o sabor seja excepcional. O cardápio, se a gente olha só os nomes, são nomes de pratos que a gente já conhece. Só que aí quando a gente coloca na boca, é um sabor que raramente a gente sente. Tava uma delícia. Então eu espero que vocês em algum momento possam se deliciar ali no Sálvia. E a gente vai começar o dia hoje aqui, ó, olha só que beleza. Aqui no Hotel Alpestre eles têm bicicleta. Eu queria mostrar ali, ó, que é interessante que tem, além dessas para adulto, tem uma com cadeirinha para bebê e outra ali para criança, ó. Então dá pra família inteira andar de bicicleta aqui. A gente vai dar uma voltinha agora, são 6 da manhã. Vamos dar uma volta pro gramado. E aí o legal de pegar a bike aqui é dar umas voltinhas pelas ruas internas aqui de Gramado. Tem umas casas antigas aqui, tradicionais aqui de Gramado também pra ver. E aí vindo pelas ruazinhas de dentro aqui, a gente veio até o Lago Joaquina Rita Bia, que era onde tinha os shows aqui do Natal Luz. E agora nesse ano eles mudaram. Eu falei que essa época de verão é época pra vir aqui e ver as hortênsias. Olha só que maravilha. E pela estrada, quando a gente tá chegando, tem uns paredões de hortênsia que, olha, raras vezes eu vi. E agora a gente tá chegando aqui no Lago Negro, que é um passeio conhecidíssimo aqui de Gramado, mas que eu acho que combina muito com o verão, porque ele é todo arborizado, então é uma beleza de ficar ali curtindo o ventinho à beira do lago. E claro, para quem tá com criança principalmente, ou para casais, tem o cisne aqui que dá pra dar aquela voltinha no lago. E a dica para ajudar a refrescar ainda mais tá aqui, ó. Chopinho, ó. É só pedir pro mestre aqui, ó. Só pedir. E é isso, pega o chopinho, procura um lugar na sombra, né? E no meu caso procurando um que não tenha tanta gente, porque tá bem cheio. Realmente aqui é um passeio bem clássico, mas aqui já tô encontrando um lugarzinho aqui para sentar. E agora a gente tá chegando aqui no Le Pan, que é o restaurante do Hotel Alpestre, e vamos provar aqui como é que tá esse restaurante, que recém abriu dia 30 de novembro. Então olha a apresentação desses pratos. A Cacá pegou um salmão com risoto de gorgonzola e o meu é um entrecô com batatas rústicas. E aí vem um vinagrete e uma farofa de tapioca. Pedi mal passado, né? Ó, o ponto tá maravilhoso. Agora vamos ver a maciez da carne. Só pelo corte aqui já deu pra sentir.
Nosso almoço aqui no Le Pan tava uma delícia e vale lembrar que o restaurante é aberto ao público, não precisa estar hospedado aqui no hotel. Então eu queria agradecer ao Pedro César, ao Aldo, à Bibiana, ao Henrique, que são as pessoas por trás dos restaurantes que a gente conheceu e que nos receberam muito bem. E queria agradecer também a Maria Clara, que é responsável pelo marketing do Hotel Alpestre e fez a nossa estadia fantástica aqui em Gramado. Se tu gostou desse vídeo e se identificou com o meu estilo de viagem, te inscreve no canal porque vai ter bastante vídeo e tem muitos outros vídeos já que eu já fiz que vale a pena dar uma conferida. Inclusive eu vou deixar agora uma recomendação aqui para vocês seguirem assistindo o meu canal. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tava aqui fazendo vídeo do hotel e aí pela primeira vez na minha vida eu fui reconhecido por pessoas que assistiram o meu vídeo. A Regina, o Renato, o Guido e a Paula. Aí foi muito legal aqui, a gente tirou foto, ficou conversando horas aqui. Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Olha, ele dá dicas maravilhosas. Siga